Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: tentando evitar polêmicas, a AgriShow tem abertura com Alckmin e Fávaro. Morre a jornalista Érica Mêndola. Paralelepípedos da Avenida 9 de Julho começam a ser instalados. Hospital Santa Lídia abre processo para 2 funções. Paulo Pelaide deixa o Botafogo. Revide. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, participou da abertura da 29ª edição da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a AgriShow, em Ribeirão Preto, no último domingo. A cerimônia solene de abertura do evento foi restrita a autoridades. Neste ano, a feira não convidou para a abertura o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também no domingo participou de um ato com apoiadores na zona sul da cidade. A edição do ano passado foi marcada também pelo desconvite do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, para a abertura, que acabou sendo cancelada devido a essa polêmica. Já na segunda-feira, dia 29, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou a feira ao lado de Bolsonaro e apoiadores. Nesta edição, é estimado que cerca de 200 mil pessoas passem pelos 520 mil metros quadrados do evento, onde mais de 800 marcas estão presentes. Espera-se ainda que a AgriShow movimente cerca de 13,2 bilhões em negócios durante os 5 dias da feira. Bom, Murilo, nós estivemos lá na abertura e realmente ir a frequentar a AgriShow nesse período, nesses 5 dias, é algo que te enche os olhos, né? É impressionante o tamanho desse evento, é uma coisa gigantesca. A grande maioria das empresas que são fornecedores do agronegócio estão presentes, os bancos. É realmente um espetáculo para se ver, né? Qualquer ribeirão pretano fica bem orgulhoso de ter uma feira desse porte aqui na cidade. Realmente assim, impressiona, né? Os números impressionam, assim, a AgriShow é verdadeiramente uma cidade, existem alguns estandes, né, de grandes empresas, que são um espetáculo, né, no tamanho, no tamanho das máquinas, os valores envolvidos, né, os dois governos aí, estadual e federal, estão investindo aí quase 11 bilhões de reais em financiamento para o setor, né, e que mostra, né, um setor da nossa economia que realmente deu muito certo e está dando muito certo. E durante a feira eu também tive a oportunidade de encontrar com o Tirso Meirelles, que é presidente da FAESP, e a gente fez uma entrevista, que nós vamos ouvir um pequeno trecho agora, em que ele fala da importância da queda na taxa de juros para os investimentos dos produtores rurais. Nós estamos com a redução da taxa de juros aí que tem caído, mas o pessoal ainda acha que poderia cair mais um pouco. Qual é a expectativa aí que o setor tem com relação a uma possível novas quedas da taxa de juros até o final do ano? Olha, eu gostaria muito de ser realista. Infelizmente vai ser difícil acontecer, porque nós temos um gasto governamental muito grande. O governo deveria reduzir suas despesas e com isso acaba criando uma pressão da inflação. Então eu acredito que o presidente do Banco Central vai manter, infelizmente, a taxa de juros, que para nós, a redução, você multiplica por 10 os investimentos no campo. Mas precisaria ter realmente uma redução das despesas governamentais do governo federal para que a gente pudesse ter tranquilidade para diminuir a taxa de juros e não causar inflação. Revide. Morreu na terça-feira, dia 30 de abril, a jornalista, apresentadora e produtora artística Érica Mêndola, aos 64 anos. Figura de destaque no jornalismo regional, Érica vinha tratando há cerca de 1 ano de um câncer detectado inicialmente no pâncreas, mas que apresentou metástase no início deste ano. Recentemente, complicações de saúde agravaram o seu estado de saúde e ela não resistiu. O velório foi realizado no Salão Nobre do Velório da Saudade na quarta-feira e o sepultamento ocorreu no cemitério Bom Pastor.
Formada em jornalismo na UNAERP, atuou como jornalista em São Paulo e na sua cidade natal. Exerceu cargos de repórter, editora, chefe de redação e apresentadora em redações das principais emissoras de televisão locais, como a IPTV, o SBT, a Record e o Sistema TAT. Atuou também como assessora de imprensa. No serviço público, foi assessora de comunicação da Prefeitura de Ribeirão Preto e secretária adjunta na Secretaria Municipal da Cultura. Manteve nos últimos anos o blog Canal Decote, no qual entrevistava personalidades de destaque em diferentes áreas e criou outro para cuidar da memória do pai. Seu último emprego foi no Sistema TAT. Murilo, uma perda, né? A Érica sempre foi uma pessoa muito do bem, sempre muito delicada, sempre muito tranquila, muito nova, né? Foi uma perda, primeiro como uma pessoa, né? E outra como uma bela profissional que ela era, né? Sim, ontem eu estive inclusive no velório, né? Eu fui lá, estavam presentes aí todos, grande maioria dos jornalistas da cidade, tinha realmente bastante gente. A Érica, até no começo da carreira, teve uma breve passagem aqui conosco na Revide, né? Também a conheci na IPTV como apresentadora, editora. Depois ela trabalhou aí, como a gente comentou aqui, em quase todos os veículos de comunicação da cidade. Era uma pessoa muito cordata, muito bacana e que ainda fazia um trabalho de defender e preservar a memória do seu pai, o Francisco Amêndola, que foi um grande artista plástico da cidade. E, né, morreu muito cedo, né? Infelizmente essa doença, o câncer aí, ela sempre tem esse desfecho, né, muito ruim, mas a memória da Érica aí fica registrada na nossa cidade. Revide. Uma semana depois da retomada das obras da Avenida 9 de Julho, começaram a ser realizados os serviços de calceteria, que é a colocação dos tradicionais paralelepípedos. O serviço conta com a experiência de 57 anos do calceteiro Expedito Augustinho. Com 75 anos de idade, o calceteiro foi contratado pela Era Técnica, empresa responsável pelas obras da avenida. De acordo com o secretário de Obras Públicas, Pedro Pegoraro, o trabalho de assentamento dos paralelepípedos está sendo feito para evitar a abertura de buracos. Segundo o secretário, a empresa está construindo várias camadas antes da colocação das pedras. Dessa forma, os paralelepípedos ficam compactados e firmes. O processo escolhido é para suportar o alto fluxo de veículos que passam pela avenida ao longo do dia. As obras de revitalização dos dois lados da Avenida 9 de Julho e a construção de 1,6 quilômetro do corredor de ônibus terão prazo de 12 meses para a conclusão, a contar da data da emissão da ordem de serviço. Bom, é um trabalho bonito de se ver, né? Você vê aquele calceteiro, 75 anos, ama o que faz, pouquíssimos profissionais nessa área, vão ter que trazer gente de tudo quanto é canto. Um dos lugares que mais tem esse tipo de profissional ainda é Ouro Preto, por conta de ter os paralelepípedos lá. Ontem eu vi a matéria dele na IPTV e as minhas costas doeram só de olhar o trabalho que esse senhor faz aos 75 anos. Ele fica curvado o tempo todo, porque não há outro jeito. Você tem que se agachar, curvar as costas, bater pedra por pedra, ajeitar, levanta, pega outra pedra. Só alguém que tem uma coluna muito em dia, muito em forma, consegue fazer um trabalho desse, realmente. E um santo expedito, né? Não, e assim, um trabalho difícil, artesanal, pedra por pedra, né? E é muito bacana ver pessoas, né, com uma idade tão avançada, ainda tendo tanta disposição para o trabalho. Revide. A Fundação Hospital Santa Lídia de Ribeirão Preto abriu inscrições de processo seletivo para a contratação temporária de auxiliar de cozinha e técnico de enfermagem. Para o cargo de auxiliar de cozinha de 36 horas semanais, o salário é de R$ 1.413 e exige-se o ensino médio completo. Para auxiliar de enfermagem, também de 36 horas semanais, o salário base é R$ 2.360 e é exigido o curso técnico em enfermagem. Os interessados em participar da seleção devem se inscrever até às 16 horas do dia 13 de maio. O ouvinte encontra o link para inscrição no portal da Revide. O valor da taxa de inscrição é de R$ 15,45. Revide. Depois de 3 anos, Paulo Leip deixa a diretoria de futebol do Botafogo Futebol S.A.
Segundo nota do Botafogo, Pelaipe contribuiu com a reestruturação de todas as áreas ligadas ao departamento de futebol e também na formação das equipes. Logo no primeiro ano, levou o tricolor para a Copa do Brasil, algo que não ocorria desde 2002. Desde então, o Pantera participou da competição nas 2 temporadas seguintes, algo também inédito na história centenária do clube. Em nota, o Botafogo agradeceu a Pelaipe pelos serviços prestados e deseja ao profissional boa sorte em seus futuros desafios. Esse foi um diretor muito importante que o Botafogo teve, né? O Botafogo está por 2 anos seguidos está disputando a Copa do Brasil, também tem se mantido na primeira divisão do Campeonato Paulista. É claro que resultado em futebol sempre tem gente que cobra mais, né, que esperava até mais dessa gestão da SA do Botafogo, mas o clube nesse período todo aí tem se mantido numa zona intermediária, né, não tem conseguido grandes avanços, mas também saiu daquela posição ruim que esteve em anos anteriores, aí, quando esteve em divisões inferiores e também sem participar da Copa do Brasil. Revide. A repórter Yara Raci nos conta os destaques da Revide dessa semana, que circula em sua edição impressa. Com um detalhe, Murilo, essa edição, a capa da Revide, é a Revide Team. Então, nós fizemos a capa da Revide com o caderno especial que é voltado para o universo Team. E ficou muito legal. Acho que vale muito a pena pedir para os nossos ouvintes aí de botar um olhar especial para esse caderno dentro da Revide. Aliás, nós temos saído com vários cadernos em todas as edições, sejam os projetos das regiões metropolitanas, o do caderno Team ou das lideranças, e também nessa edição impressa tem o caderno comercial dos produtos do Ribeirão Shopping para o Dia das Mães. Destinados aí uma semana antes, né? Dá para todo mundo dar uma olhada no caderno e ver aí com o que pode presentear a sua mãe no dia dedicado a elas. A edição desta semana está repleta de novidades. Traz na capa o caderno Revide Team, um projeto novo da Revide voltado para o público jovem, e nesta edição trazemos uma matéria onde adolescentes que sonham em fazer intercâmbio tiram suas dúvidas com quem já viveu a experiência fora do país. O caderno traz ainda matérias sobre adolescentes que praticam voluntariado, como se preparam para o Enem e dicas do que andam assistindo e lendo. Está muito bacana, vale conferir. A edição traz também uma entrevista com a psicóloga Paula Naldi sobre o Maio Furtacor em Ribeirão Preto. A campanha tem como objetivo ampliar a consciência sobre a saúde mental materna e traz também como pauta a economia do cuidado, temas para lá de atuais e necessários, vale a leitura. Guia de compras para o Dia das Mães, lançamento de livro e ações para o fortalecimento econômico das cidades da região metropolitana de Ribeirão Preto também são conteúdos desta edição, que está imperdível. Vale a pena conferir. Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o final de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos sobre o Bebê Rena, a série do Netflix que está fazendo o maior sucesso em todo o mundo, país, em outros planetas. Eu assisti a série e pensei assim, não vou falar nada disso. Não tem nada para falar. Porque todo mundo já falou o que eu tenho para falar. Tem um monte de gente falando. Não tem nada para falar de novo, não vou falar nada. Mas eis que, depois de acabar de assistir, que eu descobri que o protagonista está contando a história. O ator protagonista é o produtor da série, que foi escrita por ele, e o que acontece na série aconteceu com ele de verdade. E aí tudo ficou muito mais louco, porque é a história de um cara que trabalha num bar e começa a ser stalkeado, perseguido por uma mulher que ele paga um chá, já que ela não tinha dinheiro. E ela começa a infernizar a vida dele, e ele, ao mesmo tempo que ele se sente completamente perseguido, ele não consegue sair disso, porque alguma coisa faz com que ele mantenha, porque ele se sente um lixo, de certa maneira, e a perseguição da mulher, de certa maneira, faz com que ele seja alguém, ele se sinta alguém. Na hora que eu pensei, nossa senhora, o cara que sofreu isso, escreveu uma tese, uma peça de teatro primeiro, que virou uma série,
e ele faz o papel dele mesmo, é uma metacatarse. Ou seja, ele expurga tudo que aconteceu com ele, mas não ele. O personagem que ele cria, que parece com ele, mas não é ele, mas que serve para que ele possa lidar com isso, porque é uma barra meio pesada, porque tem abuso sexual, ele sofre abuso e mais um monte de coisa. Então é imperdível essa série, muito boa. Vão lá. Tchau. Bye. Revide. A repórter Gabriela Maulin vai nos contar as novidades do portal Revide. Olá, aqui é a Gabriela Maulin e eu venho agora com os destaques do portal Revide. Conforme previsto em contrato, as tarifas de pedágio das rodovias administradas pela Eco-Noroeste tiveram reajustes desde o dia 1º de maio. Os novos valores foram definidos pela Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, e publicados no Diário Oficial do Estado no dia 22 de abril de 2024. Os valores foram reajustados em 4,66%, percentual determinado com base na evolução do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulado entre fevereiro de 2023 e março deste ano. Os pedágios que tiveram reajuste são o de Jaboticabal, na rodovia Carlos Tonani, que custava R$ 15,30 e passou a custar R$ 16,00. O de Dobrada, rodovia Brigadeiro Faria Lima, que custava R$ 9,80 e passou a custar R$ 10,20. O de Itaiúva, também na rodovia Brigadeiro Faria Lima, que custava R$ 8,90 e passou a custar R$ 9,30. E o de Agulha, que custava R$ 12,00 e passou a custar R$ 12,50. De acordo com a Eco-Noroeste, o reajuste dos valores do pedágio capitalizam a empresa para, além de realizar os investimentos previstos no contrato de concessão, a também realizar a manutenção da conservação das rodovias e a prestação de serviços 24 horas aos usuários. Por hoje é só, e até a próxima. Acesse o portal Revide e confira mais notícias. Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha do Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.